Nome. Verónica Dias. Idade. 32. Naturalidade. Porto. Residência. Gondomar. Bem-vindo ao Enxoval, Verónica. Obrigada. Enxoval é a palavra que utilizamos muitas vezes para descrever tudo o que herdamos das nossas famílias e da nossa história e trazemos para a vida adulta. Neste programa vamos tentar saber mais sobre a herança que trazem algumas cozinheiras e chefes em Portugal. Desde as receitas que herdaram, àquilo que trazem consigo e que influencia a forma como cozinham e como veem o mundo. Achei muita graça quando estávamos a falar sobre o enxoval. Tu me mandaste uma mensagem a dizer: estou como sou no enxoval. Estou como sou no enxoval. Esse sentido de humor que às vezes é ácido, mas é sempre e é sempre pertinente. Ele é uma herança ou tu eras a desviante da família? Então, acho que um bocadinho dos dois. Eu sou um bocadinho a desviante da família, não no sentido da ovelha negra. Sim. Mas no sentido da minha mãe diz sempre assim: eu não sei a quem é que tu sais assim, não sei. Porque ela também, são os dois muito engraçados ou às vezes um bocadinho mal-humorados. Mas eu acho que misturei ali um bocadinho um tempero esquisito dos dois, tipo o café com sumo de laranja, que é estranho de bom, não é? Esquisito, mas bom. Exato, esquisito, mas bom. E este humor que é um bocadinho peculiar, que pronto, às vezes é muito impulsivo, não é? Sai-me assim de E já em miúda? Sempre. E na escola isso trazia-te dissabores ou os professores adoravam? Então, eu na escola sempre fui um bocadinho assim mais reservada para o antissocial, porque eu acho que quando as raparigas são as mulheres são um bocadinho mais... Porque eu não sou extrovertida, mas exato, fora da caixa. E não são tão normativas, acho que há sempre... E eu pelo menos tive mecanismos de me resguardar, sabes? Ou a miúda que lia, ou a miúda que não falava com tanta gente. Eu acho que eu tinha o clube dos meninos abandonados, estás a ver? É sempre o esquisitinho. Eu odiava ver as pessoas assim num canto. Então, os esquisitinhos eram todos amigos. Eu era fazer grupo dos esquisitinhos amigos. Eras a delegada de turma dos esquisitinhos amigos. Agora, delegada de turma a sério, não consigo. Eu não tinha aquela coisa do sou eu, levantar a mão e participar. Não, eu ficava lá ao fundo a fazer as neiras, era o que eu estava a fazer. Mas era boa aluna, então era assim um misto de... O que é que sabiam as tostas, as torradas com manteiga que a tua avó fazia no fogão? As melhores do mundo. Aliás, eu nem sabia até crescer que havia outra forma de fazer torradas. Como é que ela fazia? Para quem nem sequer consegue imaginar. Não é? Isso, as pessoas que dizem que é romantizar a pobreza ou glorificar a pobreza, não acho. Eu acho que é dar valor àquilo que é simples. Eu ia buscar os moletes, a minha avó pedia-me para ir buscar os moletes, e eu ia buscar, e miúda, não é? Pessoas que hoje em dia, os meus 5 anos, vão buscar pão, eu ia buscar pão, e tinha que ir, que remédio. E ela cortava o bijuzinho, punha assim, mesmo no disco do fogão, sabes? No próprio disco, e as bordas torravam um bocadinho mais, e fazia leite com café. E era isso, na cafeteira. Quando tu começaste a ter mais contacto com a cozinha, já era claro que era uma paixão? Não, acho que não tive sabes, esse clique ou não é isto que eu vou fazer. Aliás, eu tropecei no mundo da gastronomia. Eu acho que sempre tive jeito, era desenrascada, mais até para comida de tacho do que outra coisa. Eu não tenho um paladar muito requintado, acho que até tenho parte do paladar infantil, mas não foi causa-consequência, nunca foi evidente. Tu és a irmã mais nova de 3, eu sou a irmã mais nova, não é? Tens 2 irmãs mais velhas. Isso fez com que tu tivesses que te desenrascar ou elas cozinhavam para ti? Não, eu tinha que me desenrascar. Eu não posso negar que eu era bastante protegida, não é? É clichê, eu sou o clichê da irmã mais nova. Eu era bastante protegida, era bastante mimada. No entanto, também era a terceira filha. A minha mãe teve-me com 28. Agora imagina, eu imagino-me agora com 3 filhas, eu não dava conta do recado. Usavam as ferramentas, que eram irmãs mais velhas, também para ajudar. Mas a terceira filha também vai crescendo sozinha. Já não tem, ela cai e ela levanta-se. Então é aqui este misto de... Era realmente protegida por ser a mais nova e etc. Mas que isso levantava-me e não chorava muito. Sabes aquele choro meio engolido? Às vezes aquela coisa de não dizer nada aos pais porque não, fiz as neiras, eu resolvo. Claro, e lembras-te da primeira vez que cozinhaste alguma coisa sozinha? Olha, assim, eu acho que eu comecei muito também pelos bolos, porque eu sou gulosa. Mas eram coisas assim muito decadentes, tipo, sei lá, bolo de Nesquik, bolo de chocolate, uma coisa assim. Depois eu acabei por fazer, não semi-profissionalmente, porque eu sempre fui uma pessoa muito desenrascada, fazia bolos. Ia ao flea market, sempre com uma banquinha de comida, há muitos anos. E era assim que eu fazia, sei lá, tinha dinheiro de bolso para as minhas coisas.
Mas sempre esteve lá, mas nunca foi evidente. E agora olhar para trás consegues identificar e conectar esses pontos todos, não é? Porque eu sou uma pessoa que ao viver o momento, eu sou muito apressada. Eu só depois é que consigo olhar para trás e perceber uma jornada e fazer uma reflexão. Mas enquanto vivo é tudo muito à flor da pele, é tudo muito rápido, é tudo muito automático. E só depois, quando eu olho para trás, é que percebo, não, sempre teve aqui alguma coisa. Se calhar essas pistas já lá estavam, não é? Já lá estavam. Que pistas é que começaram a aparecer depois, mais tarde, quando foste se calhar para o secundário, quando começaste a definir melhor as coisas que tu gostavas de fazer? Eu gostava de fazer muitas coisas e achava que não fazia nada bem. Não é? Eu gostava de escrever, mas não escrevia bem o suficiente. Sei lá, eu até gostava de cantar, mas eu cantar não dava. Então eu achava sempre que... Eu fui aquela pessoa que não sabia o que fazer a seguir. Não é, eu vou fazer isto. Não fazia a mínima ideia do que ia fazer na faculdade. Tanto é que eu fui para Relações Internacionais, eu licenciei-me em Estudos Europeus e Relações Internacionais, mas antes candidatei-me uma escrita criativa e também me candidatei a Ciências da Comunicação, mas lá está, muito longe do cozinho. E depois, mais tarde, entraste também em Políticas Comunitárias? Exatamente, no mestrado. O que ias à procura nestes cursos? Então, depois eu sou aquela pessoa que é muito all over the place, mas ao mesmo tempo também vai definindo metas. E a minha estratégia era, eu vou trabalhar para uma instituição europeia. Agora imagina, eu sou padeira agora. E então eu fui tirar um curso de francês, tirei até o C1, acho eu. Não falo patabina de francês, só fromage, sutiã, essas coisas. E correu bem. Incrível. Croissant, não é? Não falo nada, mas eu na altura falava, não era fluente como é inglês, mas falava, fui tirar um curso e a minha ideia depois com políticas comunitárias era depois fazer o caminho para ir para uma instituição europeia, um Parlamento Europeu, uma Comissão Europeia. Aliás, eu comecei a enviar currículos para ser estagiária no Parlamento Europeu, porque acho que na altura eram financiados, agora não faço ideia. Mas era a linha que eu tinha a definir. Depois, dentro desse... Mas porquê? Exato. O que é que te despertava interesse, curiosidade? O que é que tu te vias a fazer? Porque é que tu te vias num Parlamento Europeu? Olha, acho que também era muito por abrir horizontes para ir para fora. Acho que ficava demasiado deslumbrada com a possibilidade de aprender outras coisas, estar noutro sítio, porque lá está. Eu viajava muito pouco, tinha pouca cultura geral, era bem mais simples, era tudo muito mais simples e eu achava que aquilo era uma porta para o mundo, acho que era um bocadinho assim. E também gostava da parte de políticas comunitárias, de perceber uma forma mais macro o que se passa, não é? E tinha se calhar uma visão política mais enviesada, agora sou bem mais atenta. E que viés era esse? Eu sou uma pessoa às vezes muito literal e vi as coisas muito preto no branco, sei lá, economicamente precisamos disto. Socialmente acho que precisamos disto. Não era rotulado, mas era muito preto no branco. E agora percebo que há várias variáveis, não é? Há muitas variáveis, não é? E não é só, eu prefiro bem mais ouvir a pessoa que está ao meu lado e as suas dores do que perceber a parte macro, porque a parte macro é importante, mas a política, etc., é feita para pessoas, não é? Sim. Se não ouvimos as pessoas... Com esse conjunto de versões e dificuldades e desafios. Exatamente. Não é? Quando tu olhaste para o curso e para aquilo que estavas a estudar, para as coisas que estavas a aprender, o que é que te fez decidir mudar? Eu mudei por tropeção, porque eu entretanto fui estagiar no âmbito do mestrado e antes mesmo disso eu sempre tive que trabalhar e trabalhei e eu comecei por trabalhar numa associação que fazia candidaturas de planos de negócio, de empreendedorismo, e depois tirei o mestrado, já tinha alguma experiência, comecei a trabalhar mesmo muito nova, até antes disso, em muitas coisas, eu trabalhei em tudo. Por exemplo? Sei lá, McDonald's, trabalhei no McDonald's, trabalhei a fazer embrulhos no Natal, trabalhei em call center, olha, já ninguém sabe o que era Ótimos, não é? Sim, não Ótimos. Trabalhei em muitos sítios, acho que sempre fui desenrascada. E lá está. Depois, para quem não sabe, foi o que se converteu na atual Nós. Na atual Nós. Mas como eu fazia estes tipos de candidaturas, na altura houve uns colegas meus que estavam no processo de abrir um restaurante e disseram, olha, tu fazes a candidatura e podes-te juntar. Exatamente. Podes-te juntas, faz a candidatura e realmente eu fiz o plano de negócios. Só que todo o conceito, mas além disto tudo, eu também sou uma pessoa criativa. E todo o conceito era sobre o pão, sobre a partilha. E alguém tinha que aprender a fazer bom pão, porque agora fala-se muito de pão de massa-mãe, de fermentação natural, farinhas moleira. Isso estávamos em que ano? 2015. O que nós fizemos foi, há pessoas muito inocentes, não é? Arrancar para o Alentejo e
e aprender com as velhinhas no Alentejo, que era o que nós assumíamos que era um bom pão, não é? E íamos às aldeias e percebemos quem é que era responsável por fazer pão, mas foi uma coisa muito, muito, muito simples. Como é que era o dia-a-dia aí? Isto durou muito pouco tempo, mas era arrancar e perceber a próxima aldeia, perceber a pessoa que fazia pão, provar o pão, depois toda a gente recebia com pão, mas queijo. Mas já levavam uma tour ou iam descobrindo à medida que descobrindo, era organizada, era só no momento eu planeio. Mas foi isso, foi ver o processo e perceber que junta-se farinha com um bocadinho de água, amassamos, pomos uma mão de sal, era muito assim. Mas a verdade é que eu comecei a fazer pão assim também. E depois dessa viagem para o Alentejo, o regresso ao Porto e ao trabalho em si, como é que foi? Porque isto ainda houve outra vez uma obra que demorou bastante. Eu continuei a trabalhava em restauração, trabalhava no McDonald's, até esperar pelo projeto. Para o qual já não ias fazer só as candidaturas, ias também fazer Ia fazer pão. parte, exatamente. E depois abriu oficialmente em 2017 e eu comecei a pôr as mãos na massa de uma forma muito, muito simplificada. Eu não fazia ideia o que era fermentação natural, eu não sabia termos técnicos, eu não percebia sobre farinhas. Eu percebia que se juntasses farinha, água, sal e fizesse uma massa-mãe e deixasses fermentar muito tempo que tinhas pão. E era engraçado porque eu ficava bem mais feliz com os meus resultados. Mesmo que eu olho para trás e este pão... Mas eu ficava, não era tão exigente tecnicamente porque eu não sabia a técnica por trás. Mas a verdade é que eu tenho isto de achar que faz o teu pão e faz este método, vais ter um bom pão. É mais feio, é mais bonito, é mais volumoso. É um bom pão, foste tu que o fizeste. E eu fui aprendendo assim, e fui aprendendo à medida que fazia, com a prática. Nem a amassadeira tinha, era tudo à mão, com um forninho assim pequenino. Depois vais percebendo que depois houve mais literatura, vais percebendo que há literatura internacional. Depois o meu namorado é biólogo e eu chateava muito com as enzimas e com as reações químicas e ecossistema, ainda chateio hoje em dia. Só depois é que parti para a parte científica, para perceber o porquê das coisas no pão. E quando é que a Brites surge neste percurso? Olha, O que é que acontece entre o Intrigo e a Brites? E a Brites, o que é que aconteceu aqui, não é? Entretanto, houve a pandemia e foi muito pesado para mim porque eu acumulava muitas funções e era as padarias que podiam continuar a funcionar. E eu sentia-me bastante isolada no sentido que eu acumulava mesmo muita coisa. Eu geria encomendas, eu respondia no Instagram, eu geria fornecedores, eu geria clientes e eu estava na produção. Então acabou, aí aprendi que eu não consigo acumular tudo, né? Além de uma pandemia. E eu tive um esgotamento, basicamente. Estávamos em que ano? 2020? 2020. Sabe quando às vezes ficas iluminada, de género... Mas eu não estou presa. Eu posso decidir o que quero fazer da minha vida. Eu não preciso estar miserável como eu estava, porque eu estava mesmo miserável. Eu não quero isto. Eu quero ser uma pessoa. Depois acabava por ficar sempre frustrada, sempre mal disposta. E eu não queria. Eu não me revia naquilo. Eu não queria ser aquela pessoa. Eu queria ser outra pessoa, outra versão, mais leve. Eu saí ainda sem planos de brites, não havia brites. Eu saí porque eu precisava de parar e pensar o que é que eu vou fazer a seguir. E depois eu ainda ponderei ir para escritórios, voltar à vida de escritório, e vou-me candidatar, mas eu vou concorrer com miúdos que saem com o MBA agora, aos 21, 22. Eu pensei, não vou nada, eu não tenho nada, eu tenho um mestrado de 2015 e eu não posso. E pensei, e se eu continuasse a fazer pão? Sabes, porque eu associava, se calhar, o fazer pão, se calhar eu estou cansada disto. Mas eu não estava cansada daquilo, estava cansada da dinâmica. E eu precisava de alguma coisa que me representasse a identidade. Não é que o meu negócio anterior não tivesse também parte da minha representatividade, mas não era a minha identidade total, não era o meu palco total. Engraçado, porque onde eu trabalhava, na produção, o António dizia, quando eu ficava mais exigente e assertivo, mal-humorado, ele dizia, não sejas brites, estás a ser brites, não sejas brites. Por causa da padeira de Aljubarrota. Exatamente. E pensei, por que não brites? E se fosse brites, não é? Porquê é que é mau ser brites? Porquê é que isto é mau? Não é mau, é bom. Deixa-me ser brites. E deixa-me assumir esta identidade, deixa-me assumir que
Porque eu sou assim, eu sou a Verónica. E a Britos começou a surgir daí. Mas lá está, novamente, foi mesmo muito leviano. Foi uma coisa que foi acontecendo. Sim, uma das coisas que eu pensei é o que é que te deu na cabeça para achares que era boa ideia alugares uma loja na Constituição? Na Constituição, não é? Nada, mas eu tinha este ponto estratégico que eu achava, caraças, o Marquês é tão central. Tem tudo à beira, é comunidade ainda. E desde o início, eu saí do Intrigo em janeiro. Eu, final de fevereiro, eu estava a fazer um contrato de promessa de uma loja na Constituição, porque era pandemia ainda, claro. E havia muitas lojas livres, infelizmente, não é? Mas surgiu esta oportunidade para mim e disse, não é aqui. Tanto é que a Brito é um sítio pequeno para a produção que temos hoje em dia, claro. Mas na altura era lá estar, era uma coisa tão leviana, tão simples, que era um forninho e uma mesinha e um balcão e está tudo bem. Os primeiros projetos da Britos são assim, sou eu ainda estava sozinha, não tinha nenhum sócio na altura, era um projeto a solo. E as primeiras coisas que eu fui escrevendo foi um forninho aqui, tudo segunda mão, tudo desenrascado, tudo sem patrocínios. Claro, não havia investidores. Não havia investidores. E também soubesse, sei lá, um investidor não ia ouvir-me falar de uma coisa meio deslocada e dizer, não, 100% em ti, todas as fichas, tudo no preto. Não é? Eu percebo isso. Mas era uma coisa muito despretensiosa. Um forninho. Informal. Um forninho, um balcão. E era isso. E quando a sociedade veio antes de contratares a primeira pessoa? A sociedade Sim, com o António? O António continuou no Intrigo. Depois também percebeu. Mas acho que chegamos a um ponto que vamos todos refletir um bocadinho. É pandemia, estamos a entrar nos 30, o que é que queremos? Mas foi processos isolados, não foi ao mesmo tempo. Eu saí e ele saiu depois. Ninguém sabia da Brites. Sabia uma namorada e sabia a minha irmã. Mais ninguém sabia. Aliás, eu demorei a contar aos meus pais que eu saí do Intrigo. Eu já tinha saído. Mas porquê? Eu tenho esta coisa sou muito reservada, é muito pessoal, é muito reservada. Eu sei lá, comprei uma casa e só depois é que disse aos meus pais. Tenho essa coisa de ser muito independente. Sou muito independente. Mas com medo do julgamento? Ou porque queres provar essa independência? Se calhar meio camuflado é isso, não é? Ou de eu ser muito desarrascada. Porque eu estou habituada a ser pessoa que ajuda, mas não que pede ajuda. Sim. Então eu faço e depois é tudo muito automático, muito atropelado. Eu faço e depois eu às vezes vou também ver acabamos por não contar, porque isto está a acontecer também a outras pessoas que nos estão a ouvir e a ver de certeza, não é? Acabo por não contar porque até ter a certeza que eu vou conseguir, não quero criar expectativas, tenho medo de falhar e depois vou dizer eu vou fazer isto e depois não consigo. Cobrança no caminho às vezes, e que às não é? vezes é connosco, não é? Somos nós a cobrar-nos a isso, que eu tenho medo de estar a verbalizar. Quando verbalizas vai acontecer e é real e depois se não acontece, tens de corresponder a uma certa expectativa. E eu sou muito reservada no que faço. Não é de ser segredo ou de que mistério tão grande, não, é mesmo personalidade. Pronto, ele entretanto saiu do Intrigo e nós temos esta cumplicidade que eu depois contei-lhe e disse, olha, vamos a um sítio. E ele estacionou no Marquês, ali à beira da igreja. Não é segredo, mas é uma cena super secreta. Não, super secreta. Vamos a um sítio. E depois abri e disse, olha, eu vou fazer pão aqui, vou ter uma padaria. E ele ficou super... Eu não convidei, olha, queres ser meu sócio? Não, ele ficou muito contente por mim. E depois ele também teve 1000 ideias do que é que ia fazer a seguir. E disse, olha, confias em mim para eu me juntar a ti? Ai, que fixe. E eu disse, olha, sim, mas eu só quero que saibas, eu preciso que isto seja a minha identidade. Eu preciso que tu confies em mim, na comunicação que vai ser um bocadinho disruptiva e confies em mim no que eu quero fazer aqui. E ele disse, com certeza, e hoje em dia confio a 100%, às vezes um bocado isso resulta, mas olha, vamos lá, se tu dizes. Mas... Para correr o risco também, não é? Exatamente, sim, e ele correu completamente o risco comigo, porque a verdade era que era um conceito muito, muito novo e muito difícil de explicar também. E ele não confiou no negócio, ele confiou na pessoa. Mas depois eu vou-lhe explicar que é Britos por causa disto, e o logo é por causa do forno, e eu tenho uma ideia que é Bake That Porto, e eu gostava que as camisolas fossem pretas, porque para mim farinha é um statement. E ele percebeu que era um projeto já ponderado. Sim, apesar de tu dizeres que é impulsivo, sabes muito bem o que é que querias, não é? Mesmo que seja de uma forma quase instintiva. Sim, não é? sim. É mesmo assim, é muito instintivo. Mas com muita clareza mental ao mesmo tempo do que é que eu queres, não é? Sim. Como é que foi esse processo de contratar os primeiros felicidades? O início da Britos eu passava lá o dia, não é? E tinha uma amiga minha que é a Lauren, que fez os primeiros 2 meses comigo. E depois eu percebi, não, eu preciso de mais ajuda, porque ela ia voltar para Lisboa e eu preciso de ajuda. E depois foi a Mária e a Filipe, as primeiras pessoas que nós contratamos, e nenhum deles era padeiro. A Filipe era pasteleiro, mas era não tanto de massas lévedas. E é aquela coisa eu tenho que formar estas pessoas, eu tenho que lhes explicar
como é que eu faço? E eu sou má a delegar e não sou a melhor pessoa do mundo a ensinar. Desta forma mais informal e no dia-a-dia, porque teve que ser no dia-a-dia, porque eu não conseguia parar. Aprender enquanto estamos a fazer, no terreno, não é? No terreno. Sabes aquela coisa de mandar para a água para ensinar a nadar? Que não se deve fazer, mas resulta às vezes. Acho que foi um bocadinho assim. Agora que eu olho para trás, eu percebi, eu fui precisando de pessoas, eu fui contratando pessoas, e eu sempre contratei pela... o que é parvo, não é? Que toda a gente diz, não é assim. Mas pela vibe da pessoa. Eu falava, dava 2 letras. Está bom, esse percebia, departamento de recursos humanos. está ótimo, não é? Aliás, mas está a correr bem. Está a correr bem. Mas é assim, eu gostava da pessoa, confiava ou não. Será que depois a pessoa vinha e, sei lá, não conseguia mexer num pão? Mas eu dizia, não, vais ver que. Mas sim, tinha que encaixar. Tinha que encaixar. Se não encaixasse, eu prefiro que a pessoa encaixe e depois vá aprendendo do que. Porque não, eu sei perfeitamente que é um ambiente que não é para toda a gente. E tudo bem. Há pessoas que entram ali de paraquedas e os primeiros 2 dias ficam só a olhar para mim e dizer isto é sempre assim. E o que é que achas que as assusta? Ou que cria essa reação? Olha, primeiro é assim? a parte, eu sou muito exigente, mas a parte de não haver aquela rigidez constante associada à gastronomia ou ao fine dining, que não é fine dining, não é? Mas são pessoas que vieram desse tipo de ambientes. Ou que não podem estar mais informais, ou que não podem dizer uma piada, ou que tens de estar 100% focado o tempo todo. E ali não é assim. Não é assim porque. Mas há momentos para tudo, não é? Há momentos para tudo, sim. Nós trabalhamos muito e é uma área muito cansativa. É pegar em sacos de farinha, estás sempre sujo, acordas muito cedo, dói-te os joelhos, dói-te as costas, mas também me dói a mim. Então eu estou lá, eu estou na produção, mas também quero que toda a gente saia de lá e saia bem. Nem todos os dias vão sair bem, nem eu todos os dias vão sair bem, é normal. Mas eu não quero que seja aquela rigidez associada e aquela pressão, porque eu tinha vindo disso. E era aquilo que eu não queria oferecer. E não queria trabalhar assim. Eu tinha trabalhado assim e tinha trabalhado com pessoas que me fizeram duvidar do meu próprio potencial, não é? Não sei se isso as assustava, mas eu não sabia o meu potencial. E eu não quero que as pessoas que trabalhem comigo duvidem disso. Saiam de lá sem nunca saberem o que é que valem. Eu quero que as pessoas, sabes, cheguem a casa e consigam dormir uma cesta e passear o cão e beber um fino e ter hobbies e ter vida. Eu percebo que na área não é bem assim. É tipo, dedicas-te e vais trabalhar 12 horas e não tens folgas ou só tens uma folga. E quem não vive completamente para aquilo é porque é o falhado, ou porque não está a ver as coisas, não está a entender direito. E eu não quero nada disso. Eu quero, olha, sabes, aquele pi do YouTube? Eu quero que isso seja... Feliz, exatamente. Eu acho que o público também percebeu muito fácil o vosso potencial. Que vocês ao meio-dia, durante muitas semanas, já ao meio-dia estava tudo esgotado. Sim. Eu acho que foi um conceito, ainda é um conceito que primeiro estranha-se e depois entranha-se. Vocês não fazem para ter a sobrar? E depois as pessoas ficavam muito, não, mas o que é que não fazem mais? Eu tinha um forninho de 4 tabuleiros, cabiam 2, porque os croissants são altos, os pães de chocolate são altos, cabiam 2. Eu tinha uma estufa de 8 tabuleiros que eu tinha para lá super cedo. E não podes misturar técnica, artesanal, tempo e uma produção em escala e poucos equipamentos. Eu acho que aquilo que é óbvio para mim, eu tenho esse cuidado, não é óbvio para as pessoas. Então eu explico-me demais, porque lá está, as pessoas é simples. Então, mas porquê é que não fazem mais? Eu tenho de explicar. Olha, falta-me espaço para trabalhar, faltam mãos para trabalhar nesse espaço, faltam equipamentos que permitem levedar as coisas como nós levedamos, falta forno para as cozer. Eu explicava, eu gostava de fazer mais, eu não tenho capacidade neste momento para fazer mais, porque nós somos artesanais. E é isto que nos distingue, não é? E ainda bem, eu tento explicar, ainda bem que esgotamos. Porque primeiro não sobra nada de anterior e depois não há desperdício. E depois é só um croissant, não vai estragar o teu dia. Há pessoas que reagiam muito mal, como se aquilo fosse uma coisa inacreditável. Como é que vocês foram capazes? Como é que eu vim até aqui não e vocês nada não têm, só amigalhas. Tivemos muitas críticas assim. Olha, como é que foi lidar com isso? No início, principalmente, em que ainda não tinhas tido toda esta experiência, maturidade? Eu acho que eu fiz da limonada um limão. Eu tentava mostrar a vulnerabilidade por trás do negócio. Para mim, um dos segredos da comunicação da Brits é mostrar as pessoas por trás, sermos vulneráveis, muito mais do que um conceito e tudo bonitinho, é tudo perfeito. Eu quero sempre que as pessoas percebam que nós não somos perfeitos. Que estão ali pessoas que acordaram às 4, 5 da manhã, que estão pessoas que dão o máximo delas e que aquilo não é uma afronta pessoal. E que não é a coisa mais grave do mundo. Nós não somos um contacto de emergência. Sim. Não somos. Somos só uma padaria, gente. Exato, somos só uma padaria. Hoje os croissants esgotaram, amanhã nós temos croissants. Está tudo bem. Ou então temos a possibilidade de reservar. Então eu tentava ir
expor essas críticas quando eu sentia que eram injustas. Quando eu sentia que eram justas, eu sou todo ouvidos. Mas quando eu sentia que eram injustas, eu expunha as críticas e a verdade é que eu partilhava uma dor comum. Principalmente com as pessoas do setor de gastronomia, por críticas injustas, que agora toda a gente é crítica, não? Toda a gente pode ir a arruinar negócios a dar uma estrela porque estava fechado, eu não queria, porque estava sold out, eu não queria. É muito fácil e é muito acessível. As redes sociais também, e quanto mais exposição tens, mais te depois ajeita a crítica, é verdade. Mas é desafiante para um negócio que depende exclusivamente do público ir até vocês. Se calhar uma pessoa que vai lá pergunto-me eu de fora, não sei, tu melhor que eu saberás, uma pessoa que vai lá 2 vezes, 3 vezes, que apanhou um metro, que apanhou chuva, não é? Estamos no Porto, vai apanhar chuva, grande probabilidade de apanhar chuva durante o ano, que organizou a sua vida para ir lá, que tinha e está tudo esgotado. E está tudo esgotado. Como é que se lida também com nós tentamos lidar da melhor forma que conseguimos, somos muito empáticos. Comunicamos, tentamos explicar o porquê e tentamos sempre, se eu tenho alguma coisa guardada, há sempre um de nós que tem coisas guardadas para comer e nós pegamos e dizemos, olha, desculpa, não tenho o que tu queres, leva isto para casa. E não é para sabes, fazer o frete, para ser caridoso, não é mesmo, é o nosso jeito. Sei lá, muitas vezes estão lá os meus pais ao fim do dia, que eles ajudam-me, dão-me uma mão na britos no fim do dia, e eles pegam e dizem, peraí que eu vou buscar o meu pãozinho assim, eu levo, e dão-lhe, é oferta, não é, toma isto, ou então uns croissants que nós reservamos de propósito para um croissant de amêndoa, oferecemos para tentar corresponder a uma expectativa, nem que seja de pessoa para pessoa. Dizer, olha, isto não foi de propósito. Agora não vai toda a gente a britos, quando já der sold out, a ver se saca de lá um croissant. Não, agora nós tentamos, e acho que conseguimos aumentar um bocadinho mais a produção, mas tentamos lidar de mostrar vulnerabilidade e mostrar empatia, que eu sei que tu vieste aqui de propósito, mas desculpa que eu não consegui fazer mais. Então... E essa humildade também vem pelo facto de ter sido um negócio construído do zero? Sim, com certeza. Facto que vem de um lugar de humildade mesmo, não é? Sim, de pôr as mãos em tudo, de nós resolvermos tudo, de ninguém nos ter ensinado como abrir uma empresa, como é que funcionam as caixas, como é que funcionam licenças, que tens que ter esgoto, que tens que ter saneamento. São muito rigorosas e burocráticas. Sim. E de nós nos termos desenrascando, sabe? Nós compramos aqueles equipamentos com o nosso esforço, nós ficamos na penúria. Claro. O início é sempre complicado. Tudo de nós está ali. Foi arriscar tudo. Não é arriscar com uma rede de segurança, é arriscar com, se isto corre mal, nós estamos. Pois, eu ia te perguntar, eu estava-me aqui a lembrar de como é que foi para nós durante o início, não é? Que também temos o estúdio cozinha e que também é uma empresa e que tem dependentes e tudo isso. Lembro-me de haver tantos momentos no início em que às vezes a mim apetecia-me desistir, e a nossa sorte, eu acho, minha e do Tiago, foi nunca nos ter apetecido desistir no mesmo dia, aos dois. Exato, ao mesmo há sempre tempo. alguém a... No dia que eu achava que já não dava mais, ele dizia, não, bora lá, não, nós vamos resolver, vamos conseguir. E muito mais, hoje que os desafios financeiros foram muito grandes, não é? Nesse sentido, porque tens responsabilidades que as pessoas não têm culpa e tu tens que as conseguir resolver de por onde der, e elas nem vão chegar a saber nunca, não é? Como é que tu deste a volta para resolver naquele dia? E às vezes no dia que lhe apetecia dizer a eles, estás maluco? Olha o que nós já conseguimos. Não, nós vamos conseguir outra vez. Houve momentos desses. Eu sou uma pessoa muito impulsiva e que está sempre em piloto automático, quase em modo sobrevivência. Então eu só reflito quando há espaço para refletir. E aquilo foi tudo tão acelerado. Eu não tinha essa consciência. Para querer desistir. Era muito inocente. É como aquele meme, assim, eu gostava de chorar, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo, não vai dar agora. Então era muito isso. E se calhar não estava assim em momentos. A minha forma de mostrar pressão era quando eu estava mais irritadiça, mais conflituosa. E infelizmente eu tenho esta tendência de ser. Já sou normalmente uma pessoa mais ranhosita. Mas quando eu me sinto overwhelmed, eu tenho tendência, às vezes, a perceber a ser muito reativa, impulsiva. E ainda bem que eu tenho o Tosé para equilibrar aqui. Como é que vocês se equilibram? Que ângulos? Que ele também há de ter os seus ângulos mortos. Sim, com certeza. Como é que vocês se equilibram um ao outro? Olha, primeiro nós temos muita cumplicidade, mas somos muito sinceros um com o outro. Somos muito frontais e honestos. Isto parece muito clichê, não é? Não, mas é muito necessário. Nós temos comunicação constante, e uma das coisas, nós já tínhamos vindo de trabalhar juntos anteriormente, e eu disse, olha, eu quero ser sempre capaz de poder dizer as coisas sem tu te sentir ofendido, e ao contrário, a mesma coisa. Damos feedbacks constantes, percebemos, temos dinâmicas muito
próprias e peculiares de, sei lá, nós arrendamos a loja nova de um dia para o outro. Foi, olha, vamos, é aqui ao lado, não vamos lá. E foi, sei lá, não houve reuniões e não houve Excels e não houve nada. Então, esta inocência, às vezes, junta-se inocência e cumplicidade e a amizade e deu, ainda bem que a equação foi boa. Também já há um caminho para trás em que vocês realmente sabem Sim. que podem confiar um no outro, no trabalho, naquilo Sim. que está construído, e depois é possível tomar essas decisões sem refletir muito, porque existe uma base. O caminho já está feito, não é? Exato, existe uma base. E nós equilibramos nisso dele. Ele é mais social, ele faz um trabalho mais... Eu às vezes não me apercebo, porque às vezes eu sou muito inconveniente ou às vezes até arrogante. Isso para atendimento ao público não é muito favorável. E ele para brinca com isso na hora que eu faço. Não é um segredo e não é uma coisa que ele... Não é tabu, não é Verónica, olha, tu tens que falar mais baixo. Não, eu às vezes eu digo assim, Zé, tu não viste que eu deixei isto aqui? E tem uma fila gigante e ele olha para as pessoas, olha para mim, olha para as pessoas e diz, socorro. Socorro. Ou diz, Verónica, estão aqui pessoas, estão com medo de ti. E tipo, esta ele dinâmica desconstrói também o que pode ser desconfortável isso para atendimento ao público. E para mim também, porque eu começo a perceber que às vezes tenho as prioridades trocadas, não preciso ficar chateada por isso. E é uma das coisas que é bem mais leve agora a trabalhar para mim na área, que é, eu até pode correr mal uma fornada, que eu não posso ir para casa chateada porque um coração fermentou demais. E eu passei vários dias chateada por isso. Eu não quero, eu quero que seja mais leve. Eu quero chegar a casa e que a minha cadela fique feliz por me ver, não é? Ninguém fica tão feliz por me ver como a minha cadela. O que é que são as vossas expectativas agora para este novo passo? Que a Brites abriu na porta, não diretamente ao lado, mas quase ao lado. Quase ao lado. Um café. Abri um café. Lá está, eu não fazia ideia. Isto é tão... Parece amador, não é? Às vezes é um bocadinho. Mas desculpa interromper. Nós temos muitas vezes este pensamento, eu e o Tiago, a propósito do negócio, e a falar com outras pessoas. Às vezes acho que estamos todos a fazer isto, mas não sabe exatamente bem, o que estamos aqui a fazer. E não sei porquê. Temos a sensação de que todos os outros fazem melhor, sabem o que estão a fazer. E a sensação que eu tenho, também tens essa sensação. Sim, que não sou capaz ou não sou estamos boa a descobrir suficiente. Enquanto estamos a fazer. Sim. E não sei porque é que tenho esta sensação de que parece que há algo de errado nisso. Mas isso também é importante para outras pessoas que, se calhar, com medo de começarem por ainda não saberem como fazer ou o que fazer, também podem acreditar que bora, gente, arrisquem, não é? Se puderem, obviamente. Sim. Mas antes eu acho que só podiam arriscar quem tivesse heranças, quem tivesse. Não, agora não. Olha, não tenho filhos de pais ricos, não sou filha de pais ricos. Infelizmente eu gostava, não sou. Pronto, já estamos duas na mesma sala com a mesma realidade que se fizeram sozinhas. Sim. E bora lá. Na base do desenrascance, na base do não pensar demasiado, porque se pensas demasiado no que vais fazer a seguir, não vais fazer. Mas também é possível. Não é um mar de rosas. Não é. É difícil, mas é alcançável. Mas eu também acredito que sim. Tenho às vezes medo de romantizar um bocado, não é? Tu estás a dizer arrisca uma pessoa que vem de um meio completamente desprivilegiado e que vai passar os horrores para conseguir não confundir sobreviver. Com vai ser fácil. Vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vamos ter dor de cabeça, vamos nos chatear muito, perceber o que é que eu quero com isto, qual é o meu objetivo com isto, em geral, qual é o meu propósito aqui. E não é só trabalho, a vida não ser só trabalho. E eu acho que depois é mais simples. Se é tudo demasiado arranjadinho e bonitinho, as pessoas não vão acompanhar o teu crescimento, não vão ser da tua comunidade. Eu prefiro abrir com um meio buraco no teto e com, sei lá, um carrinho desengonçado que faz barulho ao passar, do que tudo arranjadinho e bonitinho, porque eu isso tenho a sensação que segmenta demasiado, elitiza demasiado. Eu sempre tive isto, eu não quero elitizar o pão. Eu quero simplificar, eu quero conhecer as pessoas daqui. Eu nem sou uma pessoa de pessoas, eu não posso dizer isso, que eu não sou. Mas eu quero saber quem elas são. Eu adoro olhar para a fila da Brits e ver que tanto tenho um jovem hipster como tenho uma velhinha que diz mal cozido, por favor. E eu digo, está tudo cozido, só se ele é cru. Mas eu quero ter esta proximidade, esta comunidade. Não tentem ir com tudo perfeito ou tudo bonitinho. Claro que há segmentos que é preciso, mas... E o café também é uma forma de dar continuidade a essa vontade de estar ainda mais próximo das pessoas, porque elas agora vão passar lá mais tempo. Mais tempo, exatamente. E é dar aquilo que as pessoas pediram. Eu só queria um sítio para sentar. Até porque é uma coisa muito pequena, muito informal, muito descontraída. Vão-nos ouvir aos berros lá atrás, vão-nos ouvir a rir demasiado, a fazer piadas impróprias. Eu fico ainda impressionada que as pessoas ficam contentes por nós. Quando foi a abertura, primeiro foi muito
muito mais gente que aquilo que eu algum dia imaginei. E que estavam genuinamente contentes por nós. E eu acho que isso é mais a exceção hoje em também, dia. porque é uma coisa que o público também sempre implorou, tipo, dê-me um sítio para eu chegar aqui. Para eu chegar aqui, sentar, dar 2 de letra e tomar um cafezinho. E é muito despretensioso, é muito informal. E responde exatamente a isso. Olha, é um sítio para nós sentarmos super tranquilo, descontraído. Podes beber um bom café, comer uma boa pastelaria e dar 2 de letra e vais. E foi esse o objetivo. Eu lembro-me de ter lido uma coisa que tu disseste, ou pelo menos escreveram que tu disseste, alguns em 2022, sobre o facto de sentires que haviam muitas mulheres nesta área, mas que... Nenhuma tem palco. Nenhuma tem palco. Tu disseste mesmo isso? Disse. Foi uma entrevista que me fizeram no Dia da Mulher. E tu sentes que ao dia de hoje, já passando estes anos, as coisas mudaram? Muito ou mudaram muito pouco? A velocidade do cruzeiro, quase. Tenho a sorte e o privilégio de estar na área e conhecer pessoas como tu que estão ligadas de alguma forma à gastronomia. E há muito mais talento do que aquilo que nós achamos. E há muito backstage que não é partilhado. E vais a ver, é engraçado, é polémico o que eu vou dizer. São muitas opiniões polémicas, mas as pessoas que são mais desenrascadas e que vão sempre encontrar uma solução, normalmente são mulheres. E eu sinto isto. Eu tenho uma equipa agora que antes era maioritariamente feminina, agora tenho muitos homens. Eu estou farta de tantos homens à minha volta. Mas eu percebo que quem encontra soluções e quem é desenrascada e quem é melhor sobre pressão, não querendo dizer que pressão é positivo. Sim, mas quem encontra soluções quando há problemas, não é? E atrás não, ao lado de um chefe está uma sommelier que pensa no pormenor, no detalhe, está uma gestora que pensa no pormenor e no detalhe, e que isto tudo constrói, porque não é só ou cozinhar, ou entregar, ou ser uma figura, não é? Não é só homem, que tem a liberdade de dizer o que quer, sem tanto julgamento. Sem escrutínio, absolutamente nenhum. Sem escrutínio. E na maior parte dos casos, não falando especificamente sobre a indústria gastronómica, porque isto é um problema geral que está generalizado em todos os setores da nossa sociedade, em todos os países e em todas as classes sociais, expresso de formas muito diferentes. Claro que quando tu tens liberdade financeira, se calhar tu não te apercebes sequer do teu privilégio, porque acaba sempre por ser uma luta de classes, não é? O homem vai sofrer sempre muito menos escrutínio do que a mulher em todos os lugares, em todos os sítios por onde passa, porque a sociedade patriarcal assim instituiu. É horizontal e vertical, não é? É esta dinâmica. E tu acabas por atrasar muito mais o teu processo de evolução, porque estás constantemente a sofrer diferentes tipos de agressão. De microagressões. Sim, eu senti isso, continuo a sentir isso, continuo que eu tenho que desbravar mato e que eu sou bem mais escrutinada e bem mais julgada e posta em causa do que um homem na minha posição. Eu sinto que eu tenho que fazer 3 vezes mais. Sim, porque só és notada se fores extraordinária. Sim. Se fores boa, só não chega. Um belo exemplar e que fala com um tom de voz cordial, claro. E depois tens eclético, que não tudo diz isso palavrões. que não joga a teu favor, não é? Desbocado, sim, e depois é sempre mal interpretado. É sempre, lá está, nunca é ou assertiva. E eu sinto que até tenho, às vezes, que exagerar um bocadinho para me levarem a sério, porque senão não levam. Tenho sempre que ser overstep um bocadinho, sabes? E eu não me importo de fazer esse papel. Minha mãe sempre disse, para maluca em meio. E eu não vou admitir que me ponham em causa. Mas depois é um desgaste que se vai acumulando, que é quase geracional, não é? Ao mesmo tempo que estás a fazer tudo o que os homens também estão a fazer, ainda tenho que me provar. Tens que te provar e tens que pôr um sorriso quando te apetece fechar a cara. Infeliz ou felizmente, eu já não faço fretes. Eu não quero fazer fretes. Porquê? Porque eu tenho que estar a sorrir para esta pessoa que encontrou 5 formas de ofender o meu trabalho, apesar de estar a sorrir. Não, sei lá, quando vem falar comigo e pergunta pelo patrão, eu não vou fazer de conta que isso não é ofensivo. Eu vou comentar o que eu tenho que comentar, porque se esta pessoa tem a liberdade de dizer uma coisa parva, eu acho que ela me deu a liberdade a mim. Do próprio sistema e da ignorância também, não é? De não haver esse distanciamento, essa capacidade de análise e de crítica. Sabes, eu estou numa mesa, desculpem, de idiotas que eles não têm receio de falar, eu não posso ser aquela que vai ter receio. Eu acredito que há 1000 formas de o fazer, calhar umas mais corretas do que as outras, mas se eles têm a liberdade de dizer qualquer coisa da boca para fora, permitam-me também de vos corrigir ou de intervir. E de dizer também da minha boca para fora. Exatamente, da minha boca para fora. E sem, claro que vai ser sempre
sempre muito polémico, mas não sei, eu acho que não fico tão revoltada ou tão frustrada, mas eu vou ter sempre alguma coisa a dizer. Se tu pudesses pensar numa relíquia, que pode ser metafórica ou literal, para deixares de enxoval para as próximas gerações de padeiras, o que é que seria? Eu acho que muito simbólico, mas uma pá, não é? A pá da Brites, que é para mim um símbolo de resiliência, um símbolo de tu podes ocupar o lugar que tu quiseres, e se interpretarem mal e tu estiveres por alguém no forno, está tudo bem também, sabes? Eu acho que era isso. Vamos a isso, obrigada. Que bom. Obrigada. Eu tenho uma surpresa agora, que é uma surpresa que combina muito bem com o pão. Estás pronto? Pão, Queijo. queijo. Tadá! Que bom! Queijinho. Queijinho, Castelões, rei dos queijos curados desde 1989. 1989, muito ano a fazer queijo. Devem saber algumas coisas, não é? Tinhas este queijo nas tuas... Teria, com certeza. E tens nas tuas memórias de infância? Sim, Natal Castelões, pelo menos, sim. Sim, não é? Mas era assim em épocas especiais. Acho que agora, felizmente, já conseguimos aceder mais e há vários tipos de propostas da parte da Castelões. Já há fatiado, adoro queijo fatiado da Castelões. Adoras queijo fatiado? Sério, gosto mesmo. E aqui temos o original. Eles derretem muito bem. E o cura especial, com a casca de pimentão. Um bocadinho mais picante. Sim, é assim, ligeiramente. Provamos primeiro o original? Provamos. Toda a gente já conhece, mas não quero mais. E este? Este. Eu acho que o original em relação... Pois tu dirás, não é? Em relação a... Percebes? Há aqui um spicy, não é? Há um kick na boca. E se tivesses que pensar num prato para fazer para a nossa equipa... Com Castelões. Com Castelões, qual deles escolhias e o que é que fazias? Olha, eu acho que eu tenho um conceito que é o básico bem feito. Eu ia fazer uma coisa que ia misturar duas memórias de infância, que é o folhado misto. E que ele pronto, é um queijo que é muito fácil de emparelhar, não é? É muito amanteigado. E eu ia fazer assim uma boa dose, assim, um stick bem grosso, enrolava com um fiambre assim fumado e fazia uma merenda mista, sabes? Uma coisa muito simples, com umas sementes de sésamo em cima e buscar duas memórias afetivas. Acho que é um win-win para um novo produto na Acho que sim. Não é? Obrigada por teres vindo. Obrigada, Foi Diana. mesmo bom estar aqui. Gostei muito de estar aqui contigo. És a maior. Obrigada. E eu também espero que as pessoas tenham gostado. Gostaram? Eu acho que vocês gostaram, não é? Foi uma boa conversa. Se nos estão a ouvir no Spotify, podem já aproveitar para deixar 5 estrelas, seguir este nosso podcast, podem também deixar um comentário. Se nos estão a ver no YouTube, podem subscrever o canal, ativar as notificações, fazer like neste vídeo, deixar um comentário com as vossas sugestões, com os vossos preferidos da Brites, e podem seguir o canal Pança nas redes sociais, seguir também a Brites. Sim, podem passar também agora para um café. Não fica chateado se estivermos sold out, mas nós estamos lá para dar 2 letras. Sim, visitem a Brites. E obrigada também à Castelões por nos ajudar a trazer este programa até vocês. Beijinhos. Tchau. Tchau.